Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que tem maior tempão, né, que eu não estava gravando vídeo e tal, mas é porque o meu laptop pessoal teve um probleminha. Apareceu uma linha verde nele assim no bottom, né? E aí essa linha foi aumentando, e aí eu tive que levar no técnico, porque hardware não é meu forte, tá? O meu negócio é mais a parte ali de software, programação, um pouquinho ali de nuvem, arquitetura e por aí vai. Agora essa parte aí de hardware, ó, professor é ruim pra caramba. E olha que eu fiz técnico de TI e o sonho da minha vida, desde criancinha, quando eu vi o computador pela primeira vez, meu maior sonho era montar e desmontar o computador. Eu achava que só era isso que a gente tinha que saber fazer. Pegar ali as pecinhas, montou ali no gabinete, naquele quadradinho, e aí apertava o botão de on e acabou. E acabou, agora sim o computador está funcionando. Depois que eu fui ver que não era bem assim, que existe a parte de software, a parte de hardware, e aí eu vi essas duas palavrinhas pela primeira vez na minha vida, e cá estamos, né? E acabou que eu fiz o técnico de TI e eu aprendi muita coisa lá, menos montar e desmontar. Quer dizer, eu até aprendi a montar e desmontar, mas por conta própria ali, né? Naquela época, né? Hoje em dia, já nem sei mais. Tá, tudo bem, a professora aqui sabe que é uma memória RAM, uma placa-mãe, placa de vídeo, mas só que eu não coloco fé em mim para, Fabi, toma aqui esses componentes, monta aí o seu PC gamer. Não, eu vou na loja e vou cotar preço e é isso aí. E já quero montado, já quero até instalado o Windows, até compro o Windows, dou lá a licença, o cara instala e pá, porque, ó, esse negócio de montar e desmontar não é comigo não. Tá bom, galera? Aí eu levei, e aí depois de um tempinho, quando eu já estava fazendo aqui as aulas para gravar, né, eu vi que deu uma piorada na situação, e aí eu levei novamente, e aí teve que trocar ali uma paradinha ali do laptop. Mas beleza, agora eu acho que tá ok, né? Vocês estão aí enxergando bem, estão ouvindo bem, vão me dando feedback aí, tá bom, galera? E é isso, pessoal. Bem-vindos à aula 17, finalmente, né? Aula 17. Só que eu já tenho um aviso aqui para dar para vocês que vai ter um desafio, tá? Nessa aula aqui. O desafio aí para o aluno que ele vai precisar fazer algumas coisinhas. Só que a gente vai ver isso daí durante aqui a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí da Iniciativa ABAP, o curso gratuito e completo de SAP ABAP aqui do YouTube. Vamos ver hoje, finalmente, sobre Select, tá? Desbravando o Select. Então vamos embora ver um pouquinho de Select, mas só que eu sempre tenho que avisar vocês, né? O YouTube, ó, a gente tem a meta ali das 4.000 horas aí para 2022, sendo que nós temos essa quantidade de inscritos já subiu um pouquinho, tá? E essa quantidade aqui de horas de exibição pública também subiu um pouquinho, 3.400 por aí. Então, pessoal, tá faltando aí mais de 600 horas, então eu preciso da ajuda de vocês para a gente bater essa meta. E aí a gente vai continuar fazendo doações, ajudando aí as pessoas, tá bom? De uma maneira, né, assim, gratuita, né, que você vai pagar o seu tempo aqui assistindo os vídeos do canal, tá? Então vamos falar um pouquinho dos parceiros da Iniciativa ABAP, para vocês não se esquecerem deles, ó. Temos aqui, ó, o nosso anjo da guarda aqui, o Alex Klauber. Ele aqui é o dono aqui do Grandes Projetos, é o CEO, o diretor, ele é tudo, o cara é fera. E ele também tem vários cursos ali gratuitos também nesse site. E vocês podem adquirir também o acesso. Se você não conseguiu o acesso via sorteio, você também pode adquirir. R$ 120 por ano. Muito bom ambiente, tá? Eu a garanto. E também temos aqui o Paulo Brito, que ele está ansiosamente esperando, torcendo para que a Fabi finalmente termine esse curso, para que os alunos possam fazer aí uma provinha, tá? Que vai ser lá no site da Grande Projetos, vai ter ali um link que vocês vão se inscrever assim que eu terminar as aulas aqui da iniciativa VAP, que aí vocês vão se inscrever nesse link, vocês vão ter ali algumas perguntas, tá? Uma provinha, e aí tirando 70% dessa provinha, você vai ter o seu certificado. E aí o que que você vai fazer? Você vai pegar esse certificado, vai postar lá no LinkedIn, vai marcar a professora aqui, vai marcar o Alex também e o Paulo Brito. E aí o que que o Paulo Brito vai fazer? Ele vai verificar contigo, né, se você tem interesse em ter uma mentoria com ele.
vai ter uma mentoria aí eu acho que vai ser até 40 minutos, tá? Conversando com ele ali, você e com ele. Então, o cara, assim, ele é um consultor internacional, já trabalhou em vários países, o cara é fera. E eu garanto que você assistindo as nossas aulas aqui de ABAP, utilizando o ambiente ali do Alex, ali do Grandes Projetos, e tendo a mentoria com o Paulo, ó, você vai, ó, pegar as melhores vagas aí do mercado, beleza? Então, vamos embora falar aqui o que é que falta. Nós vamos ver aqui, durante algumas aulas, tá? A gente vai começar hoje os comandos SQL, a gente vai começar com select, tá? Então, tem select, tem update, tem delete, tem insert. E a gente vai ver ali como que a gente usa a cláusula where, que tipos de select existem, o que a gente pode utilizar ali dentro do select também, e por aí vai. Então, aí depois vai ter aqui tipos de loops, classes de mensagem, que a gente vai ver aqui as mensagens que a gente pode colocar na tela. A gente vai ver aqui LV, Smartform, módulo e Pug, script, subscript. E aí, finalizando com orientação a objetos, tá bom, galera? Aí tem alguns alunos que perguntam, Fabi, mas por que você sempre usa esse óculosinho aí, 8 bits? Então, pessoal, geralmente quando eu gravo essas videoaulas, o meu rosto ele já está inchado. E, né, de tanto comer besteira aí durante o dia, de tanto olhar para a tela trabalhando, debugando, fazendo aí um monte de lero-lero. Às vezes eu pedalo também de bicicleta antes de gravar videoaula. Era para ser o contrário, né? Gravar e depois vou pedalar. Ah, não, acabo fazendo o contrário. E aí, quando vê, eu já tô com aquela cara de derrota. Eu até poderia tirar momentaneamente, mas não vai dar muito certo não. Deixa esse óculosinho mesmo aqui, eu até fico charmosinha aqui com ele. E vocês podem ver que eu já tô com uma blusa nova. Ó, a professora comprou blusa nova. Uma blusa amarelinha, que eu tava precisando de outra blusa amarelinha, porque a outra eu manchei de ketchup, comendo hambúrguer. E é isso, galera. Então, eu tô feliz aqui de ver vocês novamente, de vocês estarem aqui assistindo o vídeo. E vamos embora lá, né? Lembre que algumas aulas atrás eu falei aqui sobre alguns comandos SQL, né? Então a gente vai só relembrar aqui, né? Já de tanto tempo sem aula, né? Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui DML e DDL. Então o DML, para vocês lembrarem, ali é a linguagem de manipulação de dados. Então a gente tem ali na DML insert, delete, update. Então a gente vai o que? Manipular dados, beleza? E o DDL ali é a linguagem de definição de dados, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai manipular objetos. Então ali a gente vai ter o create, o alter e o drop ali, que são os principais, tá? Claro que tem muitos outros, mas os principais, tá? Eu sempre quero mandar para vocês aqui os principais, o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, galerinha, só para relembrar vocês. Então agora vamos ver aqui, né, esse comando select, né, pessoal? Então o que que é esse comando select? Então, pessoal, ele é usado para acessar e selecionar dados, né, de tabelas SAP. Aqui no nosso contexto, tabelas SAP, se fosse no contexto de MySQL, dados no MySQL, tabelas do MySQL, tá? Então, pessoal, existem diversas variações de select aqui no nosso SAP, no nosso ABAP, e cada variação pode influenciar na performance no select. Mas só que antes da gente ver, né, essas variações, pessoal, eu só queria falar para vocês o seguinte, como eu disse, né, tem ali um ponto muito importante, né, para qualquer desenvolvedor de qualquer linguagem de programação, que é o quê? Manipular os dados de uma base de dados, ou seja, saber SQL. Tá? Aqui nesse curso eu não vou entrar a fundo em SQL, eu não vou ensinar para vocês SQL, eu vou ensinar como que vocês vão fazer os lero-leros aqui dentro do ABAP, mas não necessariamente eu vou ali pegar na mãozinha de vocês e ensinar tudo que dá para fazer no SQL, porque assim, tudo que a gente tem do SQL, a gente utiliza ali 20% do SQL e 80% de nossas soluções. Então, os outros 20% das soluções que a gente precisa criar ali dentro do nosso ABAP, aí a gente vai utilizar os 80% lá, restante lá do SQL, tá bom? Então, assim, são exceções, tá? Quando você quer fazer alguma outra coisinha que possa ali melhorar a performance, fazer tuning, entende? Então, eu já falei isso, né, em aulas anteriores. Eu até tinha errado na época o que que significava a sigla SQL, gente. Eu estava, sei lá, nervosa nesse dia, sei lá o que que deu em mim. Mas enfim, é linguagem aí de consulta, tá bom, galera? Consulta estruturada. Então, para a gente manipular essa base de dados aí do nosso SAP, o SAP ele nos dá mecanismos para que a gente recupere, né, e filtre os dados e fazemos isso utilizando o SQL no nosso SAP, né? Então, o que a gente faz? A gente usa o SQL o quê? Para recuperar ali os dados das tabelas transparentes ali do SAP ou tabelas EX que criamos, né, para o nosso SAP, tá? De tabelas aí customizadas, tabelas E,
que a gente chama, pode ser tabela Y também, depende se a empresa está utilizando ali o prefixo Z para os seus objetos customizados ou o prefixo Y, tá bom? Mas até mesmo essa informação, ela também pode vir até de fora do SAP, mas uma vez que a gente tenha esses dados, pode ser que a gente precise manipular de alguma maneira, tá? Então, só relembrando, galera, eu falei aqui de tabela transparente, mas vocês lembram o que é a tabela transparente? Vocês lembram? Não lembra, né? Então, eu vou falar aqui para vocês. Então, quem lembrou, comenta aí que lembrou o que é a tabela transparente, tá? Então, pessoal, a tabela transparente é simplesmente uma tabela que armazena os dados reais dos clientes. São tabelas do SAP, tabelas standard, né? Que a gente fala ali de tabela standard, que é aquela tabela que a gente não consegue customizar ali, a gente não consegue mexer muito nela. A gente até consegue mexer um pouquinho nela, mas o ideal é que a gente não mexa, tá? Senão vai virar uma sopa aí de tabelas customizadas, né? E a tabela Z, pessoal, é a tabela que a gente criou, tá? Então, a gente teve até uma aula que eu mostrei como se cria uma tabela. Então, se vocês não lembram, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, tá? Combinado? Só que o que geralmente acontece, né? Nós, programadores, nós costumamos trabalhar com essas tabelas transparentes, tabelas ali nativas do SAP, e o que fazemos, na verdade, assim, não costumamos trabalhar, né? Muito com essas tabelas transparentes, né? Então, o que a gente costuma fazer é criar tabelas em tempo de execução, dentro do programa ou dentro de uma função, tá? Que ficam armazenadas na memória e são conhecidas como tabelas internas, tá? Que aí você vê no códigozinho, geralmente é IT underline o nome da tabela. Ou se for em português, né? Geralmente é internal table. Ou se for em português, na tabela interna, a gente coloca ali TI underline o nome da tabela. E tem pessoas que utilizam LT, local table, tá? Que aí foi aquela tabelinha criada ali em tempo de execução dentro do seu programa, da sua função, dentro da sua classe e por aí vai. Tá? Ela foi criada ali localmente, tá? Ela não foi criada globalmente, lá naquela outra transação, na SE11, tá bem? Foi criada ali dentro da sua pilha ali de código, tá? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês, que é muito mais fácil a gente manipular dados de uma tabela interna do que de uma tabela transparente. É bem mais fácil, tá? Mas o que acontece, por exemplo, vamos ver aqui as variações, rapidinho. Eu só quero dar aqui para vocês um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um delivery. Então, o que vai acontecer aqui, dependendo do select que a gente for usar? Quando a gente olha aqui para esses dois desenhos aqui, tem um rapazinho aqui de moto, o nosso motoboy, o nosso super-herói, ele que traz aí as nossas gordices do dia a dia, muito bom. E nós temos aqui um caminhãozinho, uma van, pode ser dos Correios, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vamos supor que esse motoboy aqui ele precisa entregar uma carta. Tá, ele pegou uma carta, colocou ali dentro ali da malinha ali atrás dele, saiu lá na rua e foi até um determinado lugar e entregou aquela cartinha. Então ele pegou uma cartinha só. Eu queria até ter um papel. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Eita, derrubei alguma coisa aqui. Vamos lá, ele tem que entregar esse negocinho aqui. Finge que isso aqui é a cartinha, tá? Então ele vai pegar uma dessa e vai entregar. Beleza, entregou. Ok. Então ele entregou somente uma, tá? Agora, se a gente for pensar naquela van ali, ela entrega várias e várias cartinhas. Então, são várias dessa daqui, muitas e muitas e muitas, que aí ele precisa entregar. Então, em tempo de execução, se o carinha ali da moto ele tem 5.000 cartas para entregar e aquela van ela tem 5.000 cartas para entregar, quem você acha que entregaria primeiro? A gente agora já está aqui pensando em performance, tá? Quem entregaria primeiro? Provavelmente a van, né? Porque ela é maior, então ela consegue entregar mais blocos de carta, né? Dentro de um determinado tempo. Enquanto o carinha ali, o motoboyzinho, naquela malinha dele ali pequenininha, ele entrega ali bem menos cartas, né, do que uma van. Então ele precisaria, né, ir ao destino várias vezes, né, para poder entregar mais e mais cartas até completar as 5.000. Então vocês estão ali começando a entender, tempo de execução do motoboy vai ser maior do que o da van? Então, era exatamente isso daí que eu queria que vocês entendessem. Então, agora a gente já entrou no jogo aqui para entender legal o nosso select. Então, vamos continuar aqui. Só lembrando, pessoal, que nessa aula de hoje, ela vai ser uma aula curtinha, tá? E vai ser uma aula puramente teórica. Então, na próxima aula, a gente vai ter a prática. Só que eu vou falar para vocês aqui o desafio
que vocês vão ter que fazer e o prêmio, tá? Vai ter um prêmio aqui, tá? Então, vamos ver aqui esse primeiro select, pessoal. Então, como vocês podem ver aqui, esse select, ele tem aqui, até tinha botado essa perguntinha aqui, que eu até já falei para vocês o que seria a tabela transparente, que era um textozinho para eu olhar e lembrar, para eu não esquecer nada aqui nessa aula, tá bom? Então, vocês podem ver esse select aqui, que a gente tem um select, e esse asterisco significa o quê? Que eu estou pegando todos os campos, tá? Daquela tabela. Ai, Fabiana, mas que já achei isso? A gente vai ter que sempre fazer assim? Não, pessoal, calma, isso daqui só é um exemplo. Quando a gente fizer a nossa aula prática, eu vou fazer a aula prática com vocês, tanto com esse símbolo aqui do asterisco, não é asterisco, tanto com campos também, tá bom? Então, só para esse exemplo aqui, a gente vai selecionar todos os dados da tabela 01 e a gente vai colocar aqui ó, numa orquiária. Lembra que eu falei para vocês o conceito de estrutura? Que ele é uma linha de uma tabela, uma estrutura. Lembrou? Lembrou, né? Se não lembrou, veja as aulas anteriores, tá? Então, ele vai pegar uma linha e vai colocar aqui nessa estrutura, que pode ser, esse W aqui significa work area, tá? Que às vezes você podem ver nos códigos ABAP como é S, tá? Estrutura. Ou somente S, né? Que é o structure, tá? Aí em inglês, tá bom? E aí ele vai escrever, ó, esse campo 1 e esse campo 2, os valores do campo 1 e do campo 2. E aí você fecha com select. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu utilizo esse select dessa maneira com select, select, eu sou obrigada a colocar esse trecho de código aqui abaixo, se sai sub RC for diferente de zero, se ele é not equal, zero, tá? Se ele não é inicial. Por quê? Geralmente o nosso sai sub RC ele dá sucesso quando ele é igual a zero. Agora, se for diferente de zero é porque deu algum problema e a gente precisa tratar esse problema aqui para não gerar um dump na cara aqui do nosso usuário, tá? Ah, Fabi, mas eu não sei o que é dump. Você tem que ver as aulas anteriores também, tá bom? Mas depois, mais para frente, a gente vai ver mais conceitos aqui de dump, tá? Vai jogar um monte de dump aí na tela para você já ficar já vacinado contra dumps, tá bom? Então é isso, galera. Para esse select aqui, a gente tem que utilizar essa cláusula aqui. A gente tem que testar se esse select ele trouxe pelo menos um registro, tá? Então é dessa maneira aqui que a gente trabalha. Mas só que assim, esse select aqui, ele é utilizado, pessoal, quando o retorno de registros para dentro de uma orquéria, como sabemos, a orquéria contém apenas uma linha, então ele conta o que como um loop dentro de uma estrutura, por isso o end-select, que ele, no caso, seria aqui o end loop. No caso aqui, esse select, end-select, ele vai percorrendo ali a tabela, todos os registros. E aí ele vai lá, pum, coloca na orquiéria. Aí depois ele vai, escreve os valores. Aí depois ele, pum, pega o próximo registro, coloca dentro da orquiéria. Depois vem no write e imprime aqueles registros na tela. Então ele é um loop de select ali, tá? Ele tem um loop ali dentro dele, desse select, end select, tá? Só que o que acontece? Ele vai mandando de um em um, né? Um registro, aí outro registro, aí por aí vai. Lembra do motoboy? Então, a nível performático, eu não estou falando que ele seria ruim, tá? Mas é porque existem selects melhores para a gente utilizar no nosso programa, tá? Só isso, não estou falando que ele é ruim, tá? Agora vamos ver esse segundo aqui. Esse segundo select, ele já não tem mais a ideia ali do end select. Então, o que acontece ali? Ele vai selecionar tudo da tabela 1 e vai colocar direto dentro de uma tabela interna. Então, a gente tem uma tabela aqui com vários registros, e a gente tem uma tabela interna aqui, ó, que vai receber esses registros, tá? Ah, aproveitei para dar uma espreguiçada. Então, essa tabela interna, ela é do tipo daquela tabela ali. Bem parecidinha ali, igualzinha ali, quase um clone. Então, ele vai receber os registros para dentro dela. E dentro dessa tabela interna, a gente consegue manipular esses dados de uma maneira mais fácil, ao invés da gente ficar acessando toda hora uma tabela interna. Ou se a gente quiser manipular, mudar dados. Então, por exemplo, a gente vê aqui que nessa tabela 1, ela pode ter o campo ali sexo, e aí vem F ou M, e aí quando a gente manipular isso dentro da nossa tabela interna, a gente pode adicionar um outro campo. Ah, se for F, escreva feminino, que aí vai aparecer na tela do usuário ali feminino, que aí fica de uma maneira
o C é agradável, e por aí vai. Apesar de que um F e um M, eu acho que todo mundo já sabe, olhando de cara, o que que já seria, né? Mas, né, dependendo do requisito do negócio, né? Ah, eu quero que escreva feminino, ah, eu quero que escreva masculino. Aí você vai ter que manipular essa informação, tá bom? E é muito mais fácil manipular utilizando uma tabela interna. Beleza, pessoal? E a gente também pode utilizar dessa outra maneira, esse into aqui corresponde fields of table. Então, por exemplo, se nesse meu select aqui não for asterisco, por exemplo, eu coloquei, sei lá, campo 1, campo 2, e nessa TI tabela 0 eu também tenho campo 1 e campo 2, exatamente esse mesmo nome, ele vai pegar os valores que você selecionou desse campo e vai colocar correspondente aqui, tá? Simples assim, pessoal. Então, a nível de performance, esse cara, ele vai lá na tabela e ele vai selecionando ali quem está dentro aqui desse contexto. Tá? Aqui eu estou selecionando tudo, mas se tivesse, por exemplo, quando o nome for igual a bacon, ele vai selecionar todo mundo ali que tem aquele campo nome igual a bacon. E aí ele vai pegar aquele bloco e vai colocar dentro da tabela interna. Então, vocês entenderam aqui que esse select, ele já é um pouquinho melhor do que aquele select anterior, né? Ele te lembra o quê? A van que estava entregando aquele monte de cartinha, certo? Então, era exatamente isso que eu queria que vocês entendessem aqui, tá bom? Então, vamos para esse último select. Temos aqui o select single, rapaziada. Esse select single, ele funciona que nem o select anterior. Só que em vez dele selecionar vários e vários registros, ele vai selecionar somente um registro. Ah, Fabiana, mas para que serve esse select então, se ele vai selecionar só um? Não poderia utilizar o outro? Você poderia utilizar o outro, que você vai colocar já dentro de uma tabela interna também. Mas aqui é a gosto do freguês, tá bom? Se você já sabe que essa tabela tem que sempre me retornar um registro aqui, para eu poder utilizar e manipular, sei lá, eu estou selecionando a empresa XYZ, e aí eu quero o númerozinho dela lá, acho que é o BP, né, que fala Business Partner. E aí ela vai pegar esse Business Partner, que aí vai ser só umzinho lá, e aí você vai utilizar lá no restante lá da sua lógica lá, do seu código, tá bem? E da mesma maneira, em to corresponde fields of table. Então você também consegue colocar campos ali correspondentes, tá? Você não precisa necessariamente selecionar tudo de tudo, tá? Então esse daqui já seria uma ideiazinha, tá? Lembrando que depois do single, se eu vou selecionar todos os campos, eu tenho que colocar o asterisco aqui depois do single, é porque aqui no PPT eu esqueci. Desculpa, gente. Ou você coloca aqui os campos que você quer selecionar, campo 1, campo 2, campo 3, e por aí vai, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes na nossa aula prática, porque hoje não vai dar para a gente ver sobre isso, porque, pessoal, assim que eu terminar de gravar, eu vou colocar colocar no YouTube, né, para poder dar o upload, e em seguida eu vou tomar banho e eu vou em direção ao Galeão, ao aeroporto, que aí eu vou viajar. Finalmente, férias! Finalmente, finalmente. Não estou nem acreditando. Mas então, pessoal, essa daqui seria a parte que a gente iria praticar. E aí eu vou deixar como desafio para vocês. Então, o que vai acontecer? O primeiro aluno que postar o vídeo ou postar alguma coisa lá no LinkedIn explicando como é que ele faria para recuperar os dados dessa tabela aqui, utilizando select and select, utilizando o select e utilizando também o select single. E aí você coloca lá um exemplo. Ah, Fabiana, mas é que a minha tabela está vazia. Você já sabe como colocar dados nessa tabelinha. Então você vai lá e coloca. E aí você faz, e você pode fazer tanto via texto, né? Se você for colocar via texto, aí você vai ter que colocar lá o nome do programa, que você iria colocar o nome, cabeçalho, data, que aí você vai ter que, né, colocar lá as variáveis, declarar a tabela interna, por aí vai, tá bom, pessoal? Ou você pode fazer via vídeo, você não necessariamente precisa narrar. Ah, pessoal, eu acabei de criar aqui, você só pode criar você lá digitando, gravar você lá digitando, gravar a tela, e aí você posta lá no LinkedIn, você me marca, Fabi, desafio feito. Ou então, como é que a pessoa fala? Desafio aceito. Ah, sei lá, gente, eu sou ruim de lembrar das frases aqui.
Mas é isso, pessoal. O primeiro que fizer isso vai ganhar uma conversa aí comigo, né, privada de 40 minutos. Então você vai poder perguntar aí o que quiser via Zoom. E vai ganhar também, a gente vai dar uma olhadinha aí no seu LinkedIn e vai te falar ali o que que você pode fazer para melhorá-lo, tá bom? Melhorá-lo, beleza? Então esse daí é o prêmio, tá? E aí eu vou dar uma olhadinha lá, o primeiro que postar, beleza, postou, eu vou lá dar uma olhada, né, na primeira menção, e vai ter um monte de gente que vai mencionar, né? Eu vou olhar a primeira pessoa que me mencionou lá no LinkedIn, e aí eu já entro em contato. Pô, cara, bora aí, a gente vê aí um dia aí que a gente vai poder conversar, que aí vai ser só a partir da segunda semana de outubro, tá bem? E aí a gente faz isso. Então a gente vai analisar aí seu LinkedIn e você vai poder fazer aí quaisquer perguntas aí para mim, beleza? E é isso, pessoal. Lembrando, né, para os alunos, né, dar like, comentário, vocês que estão aqui também, se vocês estão sentindo aí gratidão por esse curso, por esse conteúdo. Eu sei que tem umas meninas aí, gente, entraram mais de 30 meninas que elas estão assistindo tudo desse curso. Elas estão comentando em todos os vídeos. Cara, eu fiquei muito feliz, porque assim, não é porque eu sou mulher, né? Mas assim, é difícil, né? Você ter mais mulheres interessadas na área de tecnologia, né? Ainda mais programação, né? Que é uma área aí que é mais de homem e tal. Mas a gente está aos poucos aí conseguindo, né? Então, assim, eu estou muito feliz. E é isso aí, galera. Lembrando aqui, né, que aí no meu YouTube, né, que você já está acessando, tem também meu Instagram, que eu sempre posto vídeos curtos de até 1 minuto, falando sobre alguma tecnologia, pessoal. Então, assim, é um conteúdo para a família, não vai ter nude, não vai ter essas dancinha tosca, não vai ter nada disso aí, não. No máximo vai ter um vídeo ou uma foto ou outra minha andando de bicicleta, ou então eu pulando de alguma pedra, pulando de algum lugar, arriscando a minha vida, né? Como sempre, nessas viagens doidas aí que eu faço. E tem também meu LinkedIn, se a gente ainda não é conexão, então aproveita que eu ainda tenho bastante conexão lá para poder adicionar, né? E é isso, pessoal. Grandes projetos. Muito obrigada aí pelo acesso. E é nóis, pessoal. Nossa, e é nóis. Caraca, é porque a vizinha tava escutando um funk aqui, e o cara falava, não sei o que é nóis, não sei o que é nóis. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ai, ai, ranço que eu tenho dessa vizinha. Mas é isso, pessoal. Vou viajar aqui, tchau, tchau para vocês. E na segunda semana de outubro, eu já vou gravar a prática, tá? Desse exercício aqui, dessa teoria. E aí vamos ver várias outras coisinhas que a gente pode fazer dentro do nosso Select. E aí depois dessa aula a gente vai para o Insert, para o Delete, para o Update. E aí a gente finaliza comandos SQL. E aí a gente vai para a parte de loops, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada aí, futuro programador, futura programadora. Lembrando que você é maior do que tudo isso. E, pessoal, bora que vamos que bora. Fui. Cuide-se, galera.